Olá, bom dia pessoal do oitavo ano, tudo bom? Espero que todos estejam bem, tá? Eu hoje vou começar o capítulo 3 com vocês do livro, tá? Já referente ao segundo bimestre, ok? E gostaria de antes estar passando alguns recadinhos para vocês, tá? Semana passada nós não tivemos aula devido ao feriado, né? Então eu pedi lá no grupo, eu coloquei o nome de Tiago, Nayara, Arthur, Mariana Araújo, Mariana Lopes e Luiz Fernando, que entrassem em contato comigo, né? O Arthur foi o único que entrou em contato comigo, tá? Tá faltando o Tiago, a Nayara, a Mariana Araújo, a Mariana Lopes e o Luiz Fernando, tá? Porque tem pendências para vocês estarem fazendo, tá? Trabalhos, tarefas na plataforma. Então, peço que vocês entrem em contato para poder a gente poder combinar como que vai fazer, tá? E vocês estarem me enviando, porque a gente precisa fechar todas as tarefas, os trabalhos, né? A presença de vocês, tá? Nesse primeiro bimestre, tá ok? Outra coisa, como vocês sabem, né, nossa disciplina, nós temos 4 livros por bimestre, livro de leitura, né? Então, o primeiro bimestre já foi e agora o segundo bimestre nós temos a leitura aí do livro A Menina que Fez a América. Aí esse livrinho aqui, tá? Esse livrinho aqui é o meu. Então, vocês já podem iniciar a leitura desse livro, tá? Nós estamos vendo aí um projeto interdisciplinar para que vocês possam estar depois fazendo um trabalho avaliativo referente à leitura, mas nós não temos ainda nada definido, o projeto ainda não está definido, e estando definido, nós vamos estar colocando aí no grupo, tá? Como que vai ser, para vocês ficarem a par de tudo. Todo livro de leitura, ele vem com uma fichinha, tá? Esse aqui tem até 2 fichinhas. Todo livro de leitura vem com uma fichinha e essa fichinha é justamente o, as questões, né, da leitura feita. Então, eu vou pedir que vocês também preencham essa fichinha, tá? E depois estejam me enviando, tá? É, o, o primeiro bimestre, eu pedi para vocês fazerem preencher a fichinha, só que eu ainda não pedi para que vocês estejam me enviando. Eu vou marcar uma data para vocês estarem me enviando essa fichinha, tá? Do livro anterior do primeiro bimestre, tá ok? Então, o recadinho é esse. Se eu lembrar de mais alguma coisa no decorrer do vídeo, eu vou estar passando para vocês, tá? Então, ó, o livro referente ao segundo bimestre, tá? Quem já tem esse livro já começa a iniciar essa leitura, ok? Então, agora eu vou pedir que vocês peguem o livro nosso, o livro didático, né? Aquele livrinho azul, tá? Na página 48, capítulo 3, nós vamos falar sobre sinopse, tá? Peguem também o marca-texto, porque sempre tem algumas coisas que eu gosto de estar lendo e peço para vocês estarem grifando, tá? Principalmente essas anotações aqui nesses quadrinhos rosa, tá? Então eu vou pedir que vocês estejam com o livro em mãos, tá? Vamos pegar o livrinho aí, página 48, ok? Então, com o livro em mãos, vocês já sabem, né, o que é uma sinopse, né? Sinopse é um resumo de uma obra, tá? Então, o livro aqui, ele traz o livro, o exemplo de um livro, o Extraordinário. Eu até tenho esse livro aqui em casa, eu ia até pegar para mostrar para vocês, mas eu não tô achando, tá? Minha estante fica aqui do ladinho e eu não tô achando esse livro, mas depois eu vou procurar com calma para poder mostrar para vocês. É um livro bem legal, sabe?
e o livro nosso aqui trouxe, né, a sinopse deste livro extraordinário. Então, na página 49, nós temos aí, né, a sinopse desse livro, tá? Vamos lendo aí, gostaria que vocês fossem acompanhando, página 49, aí diz assim: leia a sinopse a seguir e descubra sobre o que trata o livro extraordinário. E aí vem as informações, né? Número de páginas, o gênero é uma ficção, né? O lançamento foi em 2013. E aí fala, né? O August Pullman, o Auge, nasceu com uma síndrome genética cuja sequela é uma severa deformidade facial, que lhe impôs diversas cirurgias e complicações médicas. Por isso, ele nunca frequentou uma escola de verdade, até agora. Todo mundo sabe que é difícil ser um aluno novo, mais ainda quando se tem um rosto tão diferente. Prestes a começar o 5º ano em um colégio particular de Nova York, Auge tem uma missão nada fácil pela frente: convencer os colegas de que, apesar da aparência incomum, ele é um menino igual a todos os outros. Narrado da perspectiva de Auge e também dos seus familiares e amigos, com momentos comoventes e outros descontraídos, Extraordinário consegue captar o impacto que um menino pode causar na vida e no comportamento de todos, família, amigos e comunidade. Um impacto forte, comovente, sem dúvida nenhuma, extraordinariamente positivo, que vai tocar todo tipo de leitor. Então, vejam que aqui, né, ele falou que é a história de um menino que nasce com uma deformidade, mas ele não conta a história toda, lógico, né, para poder a pessoa ter aquela curiosidade, né, de se interessar pela obra e poder estar assistindo, estar lendo, ok? Então, a sinopse ela não fala sobre a história toda, tá? Ela só dá um breve resumo da obra, tá? E pode ser de um livro, pode ser de um filme, ok? Então, na página 50, e aí eu vou pedir para vocês pegarem o marca-texto. Nesse quadrinho aí ao lado, quadrinho rosa aqui, ó, diz assim: normalmente, quando vamos comprar um livro ou assistir a um filme, que eu acabei de falar, né? Nossa escolha é muito influenciada pelo que lemos sobre eles. Por isso, as sinopses são importantes para que o público possa se informar a respeito de uma obra ou um evento cultural e também decidir se lhe interessa ou não. Então, podem grifar isso tudo aí, né? Quando um exemplo comum, quando a gente vai, né, ao cinema, né? A gente não está indo agora, mas se Deus quiser, em breve iremos, né? Quando tudo isso acabar, passar. Mas quando a gente vai ao cinema e a gente vai simplesmente para assistir um filme, não sabemos qual. E quando chega lá, nós vamos, né, ver qual filme escolher. E aí a gente vai ler, né, a sinopse de cada filme e ver aquele que, né, nos interessa, né, que a gente tem o maior interesse. E aí a gente vai ler o que é a sinopse daquele filme que está em cartaz, tá? Daqueles filmes que estão em cartaz. Então, nessa página 50, na primeira e na segunda questão, é só para a gente comentar, tá? A gente vai começar a escrever a partir da terceira questão. A partir da leitura da sinopse, da imagem que a acompanha, você ficou interessado em ler o livro? Por quê? Ela está se referindo aqui, né? A página 49, que falou, né, sobre o livro e tem também a ilustração, né? O rostinho, né, do menino e um rosto ilustrativo, né? E falando sobre um pouquinho da história, né? Um breve comentário. Essa primeira questão aí é uma resposta pessoal, né? Você ficou interessado? Eu fiquei interessada, né? Se eu já tenho o livro, né? Mas se não tivesse ainda o livro, eu ficaria interessada por saber que é um menino que vai, né, vencer muitos obstáculos, né, para poder seguir a vida. Então eu ficaria sim, por quê? Tá perguntando, né? Devido à deformidade que é falada aí na sinopse, ok?
Com base na sinopse, foi possível identificar sobre o que o livro trata? Sim, né? Trata-se de uma pessoa que nasceu com uma deformidade, né? Aí pede para explicar. Sim, e é exatamente o que eu acabei de falar. Porque trata, né, de uma pessoa, né? E aí fala que é uma criança, né, que nasce com uma deformidade ou uma deficiência física, né? E aí agora nós vamos precisar de lápis e borracha para poder a gente estar respondendo aí essas questões. Vamos fazer juntos, tá? Com base nas informações da sinopse, é possível afirmar que o título extraordinário evidencia dois elementos na narrativa. Que elementos são esses? Então, extraordinário aí é o título, né? Ele destaca tanto a ação, né, o enredo, né, quanto o personagem, tá? Nós lendo essa sinopse aí, nós vamos ver, né, que o rostinho dele, a ilustração, né, que mostra aí na frente, na página 49, chega a ser algo assim impactante, né, para poder a gente ter aquela curiosidade. Na sinopse, afirma-se que o personagem nasceu com uma síndrome genética que lhe causou uma severa deformidade facial. Por que essas informações é importante nessa sinopse? Por quê? Né? Por que ele passou essa informação aí? Por que essa informação seria importante nessa sinopse? Para poder o leitor saber, né, os temas que vão ser abordados, né, nessa história aí. Né? E o personagem ele vai, né, lidar com várias situações. Tá? Então, a resposta aí é para saber, né, para o leitor saber os temas que serão abordados no decorrer da história. Que outras informações da sinopse também são importantes para compreender mais o livro? Que outros, né? Que outras informações são importantes, né? Nesse caso aí, quando ele vai para a escola, né? Porque ele vai ter lá a reação dos colegas, né? E aí ele pergunta o porquê. Porque vai se tratar, né, de uma deficiência, né? Existe aí uma deficiência. E aí muitos vão ter várias opiniões a respeito dessa situação que eles vão estar vivenciando, né? De um colega com uma deficiência, né, facial. Virando a página 51, qual é o objetivo de uma sinopse? Né? Qual o objetivo? Para que uma sinopse? Né? Então, ele dá três opções aí. Vamos ver qual melhor, né, vai se enquadrar aí no objetivo aí de uma sinopse. Apresentar opiniões sobre determinado livro. Fazer com que o leitor compreenda os aspectos principais da obra a que se refere, despertando-lhe o interesse pela leitura. Informar o leitor sobre a existência de livros e filmes. Então, a opção aí mais completa seria a segunda opção, né? Fazer com que o leitor compreenda os aspectos principais da obra a que se refere, despertando-lhe o interesse pela leitura. Então, vamos marcar aí a segunda opção dessa primeira questão aí da página 51. Além de livros, que outros produtos podem ser objeto de uma sinopse? Então, como eu falei, pode ser, ele colocou aí, além de livros, né? Pode ser filmes, pode ser CDs, pode ser shows, pode ser uma peça teatral, tá? Onde essa sinopse foi publicada? Aí você vai lá, volta lá na página e aqui embaixo, ó, aqui embaixo tem aí mostrando onde ela foi publicada, tá? Esse site foi no site, né? Pode colocar assim, no site que está informando abaixo da obra.
Como você chegou a essa conclusão? Nós fomos lá, né, verificar, né, abaixo a origem dessa sinopse, verificando a origem, né, a fonte dessa sinopse. Leia um trecho de uma entrevista com a escritora R.J. Palácio, em que ela se refere a outro livro de sua autoria chamado Somos Todos Extraordinários. Então, já é outra obra, tá? E aí eu vou ler esse trecho aí dessa obra aí, dessa outra obra, que ele está dando exemplo aí. Conte-me sobre o novo livro ilustrado. Pelos últimos vários anos, professores me sugeriram que eu fizesse uma versão ilustrada de Extraordinário. A mensagem seria maravilhosa para crianças menores. Peguei o tema de ser diferente e ser extraordinário e da bondade e criei uma história sobre um garotinho, Alge Pullman, que usa sua imaginação para lidar com a hostilidade que recebe por causa de sua aparência. Então, aí é só um trecho. Embora Somos Todos Extraordinários tenha sido inspirado em Extraordinário, né? Esse livro aqui, né, ela teve inspiração referente ao outro lá, da página 49. Os livros são destinados a públicos diferentes. Explique de que forma isso ocorre. Então, de acordo com a sinopse, né, lá do Extraordinário, né, que nós vimos lá na página 49, ele aí, no caso, ele vai tocar, né, vai despertar o interesse de várias pessoas, podendo ser crianças, adolescentes, adultos, tá? E já esse livro que está aqui acima, né, Somos Todos Extraordinários, já é uma versão, né, e a ilustração, como podemos observar aí, voltada mais para o público infantil, tá? E ela mesmo cita aí, né, para as crianças menores. Então, essa aí é a resposta, né, conforme que está pedindo aqui. Explique de que forma isso ocorre, né, quando se refere a públicos diferentes, né? Então, a sinopse do Extraordinário, que é o primeiro lá que nós vimos, é destinada a todos os tipos de público, né? E esse segundo livro aqui, Somos Todos Extraordinários, é uma versão ilustrada dirigida especialmente ao público infantil. Virando a página 52, veja a seguir outro trecho da mesma entrevista com a autora do livro. Então, já é um outro trecho, mas da mesma autora, tá? Vou ler. Como surgiu a ideia para o Extraordinário? Estava com meus 2 filhos em frente a uma sorveteria. Meu filho mais velho, de 3 anos, começou a chorar porque estávamos perto de uma garotinha que tinha severas malformações craniofaciais. No momento, não reagi da maneira como gostaria de ter reagido. Estava tão receosa que sua reação pudesse magoá-la. Deixa eu ver se eu me perdi aqui, gente. Estava tão receosa que sua reação pudesse magoá-la, que tentei deixar o lugar o mais rápido possível. Então me dei conta de que ela poderia pensar que fiz isso porque não queria que ele a visse. Às vezes você simplesmente não sabe como agir para que suas ações reflitam suas boas intenções. Foi essa situação que me impeliu a pensar como deve ser estar na pele dessa criança e de sua mãe. Comecei a escrever naquela noite, mais como uma meditação, e simplesmente continuei escrevendo. Então aí ela está colocando, né, um tipo de comportamento, né, quando a gente vai lidar com esse tipo de situações diferentes, né, que não são comuns.
Apesar de a autora ter se inspirado em sua situação real, por que na sinopse afirma-se que a obra é ficcional? Né? Porque, mesmo baseando-se em uma situação real, né, os episódios narrados, né, são fruto da imaginação da autora. Né? Mesmo ela tendo vivido, né, uma situação dessa, né, na realidade, a obra dela é uma obra ficcional porque ela usa, né, ela narra aí fatos que ela também imagina, né, da sua própria imaginação. E por isso que recebe o nome aí de obra ficcional. Vamos ler esse quadrinho aqui rosa e grifar também. Geralmente, antes ou depois da sinopse, são apresentadas algumas informações técnicas sobre o livro. O conjunto dessas informações é chamado de ficha técnica. Em algumas sinopses, essas informações aparecem diluídas no corpo do texto. Então, toda sinopse, né, como está falando aqui, geralmente vem essa ficha técnica, mostrando aí o título, a autora, o ano de lançamento. Foi o que está lá na página 49, né? Antes da gente começar a ler a sinopse, vem lá, né, as informações nesse quadrinho aqui, tá? Esse quadrinho aqui. Então, as informações, o título, a autora, o ano que foi lançado, o enredo, né? Ou seja, o que o livro está narrando, o que o livro está falando, o assunto, tá? Enredo é isso, o assunto. E o personagem principal, tá? Então, isso aqui, essas informações é a ficha técnica, seja ela referente ao livro, aqui é um livro, né? Que o autor deu como exemplo, mas seja de uma música, seja de uma peça de teatro, né? Se fosse uma peça de teatro, viria o título, né? O autor da peça, qual foi o ano de lançamento daquela peça de teatro, o enredo, né? Do que se trata, qual é o assunto, o personagem principal ou os personagens principais, ok? Então, isso aqui é a ficha técnica. Então, para preencher, é só vocês voltarem lá na página 49, que tem tudo lá. Título, por exemplo, é Extraordinário. Autora, R.J. Palácio. Ano de lançamento, 2013. O enredo, né, narra um menino que tem uma síndrome genética que causou uma deformidade, né, e vai narrar o convívio dele, né, na escola, né, com outros colegas. O personagem principal é o August Pullman. Na página 53, aí vem dizendo assim: agora escolha um livro de sua preferência, pesquise as informações sobre ele e preencha a ficha técnica a seguir. Então, como a gente vai estar lendo esse livrinho, eu vou pedir que vocês então preencham essa ficha técnica aqui referente a esse livrinho aqui, tá? O livro paradidático, ok? Então, essa sétima questão da página 53, vocês vão fazer depois, tá? Referente ao livrinho paradidático, tá? Do segundo bimestre. Na oitava questão, escreva o primeiro parágrafo de uma sinopse do livro escolhido por você, de modo a contextualizar a obra para o leitor. Lembre-se de, nesse trecho, apresentar os dados levantados na atividade anterior. Então, essa oitava questão também, vou pedir também que vocês baseiam-se aí nesse livro. Tá pedindo, né, para que você escolha, né? Mas já que nós vamos ter que ler esse livrinho, né? Eu já li porque esse livrinho foi do ano passado, né? Então, vou pedir que vocês baseiem-se aqui nessa oitava questão nesse livrinho aqui que vai ser do segundo bimestre, tá? Então, sétima e oitava questão, vocês vão fazer com calma, tá? E depois vão me enviar pela plataforma, tá? Referente aqui esse livrinho, ok? Segundo a diretora, nós temos esse livrinho aqui online na plataforma. Então, eu acredito que quem não tem ainda o livro em mãos,
né, dê uma pesquisada aí na plataforma, porque eu ainda nem vi, mas, né, segundo informações, se tem realmente o livro aí online, tá? Que aí vai ser, né, bem melhor para quem ainda não tem o livro em mãos, tá? Tá bom? Então fica aí essa página 53 para vocês fazerem depois. E vamos para a página 54. Vamos ler esse quadrinho rosa também aqui. Vou lendo e vocês vão aí acompanhando. De forma geral, a linguagem usada na sinopse costuma ser objetiva, apresentando de forma imparcial o assunto tratado e evitando dar detalhes sobre o objeto. Por isso, ela não é assinada por um autor. No entanto, dependendo da situação comunicativa, ou seja, do público-alvo do veículo em que é publicada e da finalidade da obra, a sinopse pode apresentar traços de subjetividade. Então, né, a linguagem da obra ela tem que ser uma linguagem objetiva, tá? E direto ao assunto. E aí ele coloca aí um outro exemplo aí de um trecho, né? E pede para a gente dar uma lidinha. Vou ler aí, vocês acompanham. Também referente ao livro Extraordinário. Narrado na perspectiva de auge e também de seus familiares e amigos, com momentos comoventes e outros descontraídos, desculpa. Extraordinário consegue captar o impacto que um menino pode causar na vida e no comportamento de todos, família, amigos e comunidade. Um impacto forte, comovente e, sem dúvida nenhuma, extraordinariamente positivo, que vai tocar todo tipo de leitor. Então, por isso que tem, né, esse título, né, veio a ser esse título extraordinário, porque, né, de alguma forma ele vai impactar, né, a vida de todos ao redor dele, né, porque todos vão estar lidando com uma pessoa, né, diferente, né, uma pessoa que vai ter que, na verdade, a gente não, né, as pessoas, né, no caso, vão estar descobrindo novos sentimentos, tá, gestos que talvez com uma pessoa que não tivesse essa deformidade, né, você não iria conhecer, tá? Os seus sentimentos, né, os seus gestos, né, para com a pessoa. Identifique no trecho acima traços de subjetividade. Então, aí, os traços de subjetividade, né, são aí as expressões comoventes e extraordinariamente. Comoventes e extraordinariamente positivo. Né? Por quê? Porque subjetividade. Como assim? Porque elas revelam, né, um posicionamento, né, sobre o objeto da sinopse, de modo a indicar uma apreciação. Né? Ele está aí colocando esses adjetivos, né, para indicar aí uma apreciação. Tá? Por isso que usou aí esse termo, subjetividade. Então, para indicar aí, né, nesse trecho, esses traços de subjetividade, seriam aí as expressões comovente e extraordinariamente positivo. Seguindo, qual é a relação entre os traços que revelam subjetividade e a finalidade dessa publicação? Então, quais são os traços? Nós vimos lá, né, que na sinopse ela foi vinculada no site da própria editora, né? Só voltar lá para ver, né, para confirmar essa informação, né? No próprio site, tá? Da editora. Com a finalidade, né, comercial, né? Ou seja, ela não só informa os leitores, mas ela quer também convencer os leitores a adquirir o livro, tá?
10ª questão. Em sua opinião, o registro predominante na sinopse está adequado à situação comunicativa? Em sua opinião, o registro predominante na sinopse está adequado à situação comunicativa? Sim, porque o registro predominante aí é o registro formal, né? E ele está coerente aí com o gênero, tá? Quando fala em registro, se refere a registro formal ou informal, que é a linguagem, tá? Que traz aí a sinopse. Então, a resposta é sim, pois o registro predominante é o registro formal e está coerente com a finalidade do gênero. Geralmente, uma sinopse de livro é apresentada com sua respectiva capa. Observe a capa do livro extraordinário. Com que função as capas acompanham as sinopses? Então, como ele falou aqui, né? Além de vir escrito, ela também traz a ilustração, né? Nós vimos aqui a ilustração, né, do livro, ao lado do que foi escrito, tá? Então, qual é a função dessa ilustração? É para que o leitor ele visualize, né, e tenha interesse em adquirir, né, tal obra. Então, para que ele visualize e tenha interesse em adquirir a obra. Na página 55, nós temos aí outros trechos aí do livro Harry Potter, tá? E aí o livro Harry Potter, né, chama muita atenção, principalmente do público, né, adolescente, das crianças também, né? Eu até tenho aqui alguns livros do Harry Potter, eu até separei aqui. Opa, caiu um negocinho aqui. Ó, eu tenho Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu tenho Harry Potter, Prisioneiro. Ó, são livros ótimos. E eu tenho Harry Potter, a Câmara Secreta. Eu até separei para mostrar para vocês, né? E aí o livro traz os exemplos de trechos do livro Harry Potter. Aí ele traz aí Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. E aí fala, né? Harry Potter lançou o seu último feitiço, disse Rowling, sua criadora, na estreia de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada neste sábado em Londres. Questionada se a produção teatral e o roteiro, anunciados como a 8ª parte da série Harry Potter, prenuncia uma nova fase da história, Rowling prenuncia uma nova fase da história, Rowling disse. Não. Ele passa por uma grande viagem durante estas 2 peças e, sim, acho que terminamos. Esta é a próxima geração, você sabe. Então estou muito feliz de vê-lo realizado. Mas não, Harry acabou. A escritora britânica disse que não foi uma decisão difícil colocar sua criação no palco, graças à visão da produtora Sonia Friedman para o espetáculo. Ele soou perfeitamente com o material que eu tinha sobre a próxima geração e podia ver que funcionaria perfeitamente. Nunca quis escrever outras histórias, mas isso foi dar aos fãs algo especial. Então aí ela, né, falando um pouquinho aí dessa obra, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Esse é o primeiro trecho, o trecho A. Aí vem agora o trecho B. Sempre foi difícil ser Harry Potter, e não é mais fácil agora que ele é um sobrecarregado funcionário do Ministério da Magia, marido e pai de 3 crianças em idade escolar. Enquanto Harry lida com um passado que se recusa a ficar para trás, seu filho mais novo, alvo
deve lutar com o peso de um legado de família que ele nunca quis, à medida que passado e presente se fundem de forma ameaçadora, ambos, pai e filho, aprendem uma incômoda verdade. Às vezes, as trevas vêm de lugares inesperados. Aí é outro trecho também, né, falando aí do Harry Potter. Embora os trechos acima tratem sobre o mesmo assunto, o livro Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, os textos são gêneros distintos. Identifique qual deles é uma sinopse. Então, qual deles aqui é uma sinopse, né, que tem a característica de uma sinopse? O trecho A ou o trecho B? Vamos pensar aí. É o trecho B, né, pessoal? É o trecho B que tem as características aí de uma sinopse. Como você chegou a essa conclusão? Né? Porque o trecho A, né, quando eu li aqui o trecho A, ele dá mais informações sobre o lançamento do roteiro, né, e da peça teatral. Já o trecho B, ele dá só um breve resumo sobre a história do livro. E isso caracteriza uma sinopse, tá? Então, o trecho A, ele dá informações sobre o lançamento e o roteiro da peça teatral. E o trecho B, ele dá aí um breve resumo da obra, da história do livro. Ok? Página 56. Na página 56, aí vem o esquema, esse esquema, né, que o livro sempre traz, é muito importante. Eu acho legal porque, né, ele resume aí todas as informações, né, de maneira que a gente entenda melhor o assunto. Então, vamos grifar aí esse quadradinho rosa que dá a definição aí da sinopse. Vamos pegar aí o marca-texto. Quem não tem pode pegar um lápis. Vou ler. Então, a sinopse é um gênero predominantemente expositivo, cujo objetivo é apresentar uma breve descrição do objeto a que se refere, e esse objeto pode ser um livro, um filme, uma peça de teatro, shows, tá? Ele já coloca aí o exemplo. Para instigar o leitor a se interessar por ele. De modo geral, apresenta linguagem objetiva, embora, dependendo da situação comunicativa, possa apresentar traços de subjetividade, como nós vimos lá naquela questão. A ficha técnica do objeto pode acompanhar a sinopse, sendo apresentada antes ou após o texto. Então, aqui a gente viu que a ficha técnica veio antes, né? Mas ela pode também vir após. As sinopses costumam ser vinculadas em livros, revistas, jornais e sites de internet. E aí vem esse esqueminha que eu vou precisar também que vocês possam estar grifando aí. Então, características de uma sinopse, breve descrição do objeto, acompanhada ou não de ficha técnica. Público-alvo. Pessoas que se interessam por objetos culturais, como livros, filmes, peças de teatro e shows. O objetivo. Qual o objetivo de uma sinopse? Para que ela serve? Expor informações concisas de um objeto cultural. Então, ela vai aí expor, informações, breves informações, ela não fala tudo. Por quê? Porque ela quer que o leitor tenha interesse para poder adquirir, adquirir o livro ou assistir o filme, Então, o objetivo aí de uma sinopse é expor informações concisas de um objeto cultural. Então, grifamos tudo isso aí, tá? Na página 57, ele traz aí um trecho de um filme, tá?
e nós vamos fazer a leitura e vamos estar respondendo essas questões. Eu pretendo ir até a página 59 com vocês, tá? E passar para vocês fazerem depois a página 60 e a página 61, junto com a página 53 lá de trás, tá? Então vamos lá. Sherlock, o primeiro detetive. Sherlock Holmes e o Dr. Watson são dois dos personagens mais populares da literatura, graças aos 4 romances e 56 contos publicados por Sir Arthur Conan Doyle. E aí tem a data, né, de nascimento e data de morte. A primeira história de Holmes foi publicada em 1887 e a última em 1927. Holmes é o protótipo do detetive de raciocínio preciso e original. Sua capacidade de observação é a sua imaginação e a sua imaginação lhe permitem rapidamente elaborar uma teoria em torno de uns poucos fatos. O Dr. Watson, por outro lado, é seu amigo fiel e os dois partilharam durante anos o apartamento do número 221B, na Baker Street, em Londres. E ele o narrador de quase todas as histórias em que Holmes aparece. Então, no primeiro parágrafo do texto, foi apresentado o tema com base no qual o texto se desenvolve. Identifique esse tema. Então, vamos lá. No primeiro parágrafo, aí a gente volta lá, que começa com Sherlock Holmes. No primeiro parágrafo do texto, foi apresentado o tema com base no qual o texto se desenvolve. Identifique esse tema. Então, qual é esse tema aí? O tema é justamente o nome, Sherlock Holmes. E o Dr. Watson. Né? Eles são os mais populares personagens da literatura, tá? Desse trecho aí. De forma geral, um parágrafo costuma resgatar o tema tratado no anterior e ampliá-lo, apresentando informações novas. Que informações são resgatadas e quais são novas no segundo parágrafo? Então, no segundo parágrafo aí, resgatam-se 2 personagens, né, os mais populares da literatura, que são aí o Sherlock, né, e o Dr. Watson. E ampliam, né, como está perguntando aí, né, eles ampliam as informações dando as características de cada um. Então, essa ampliação aí foi as características de cada um desses 2 aí. Logo aqui ao lado tem mais quadrinho para a gente estar lendo e fazendo a marcação aí. Então, vamos pegar o marca-texto e grifar. A progressão temática é um recurso empregado em gêneros escritos ou orais para garantir a sequência temática dos textos. Esse recurso é fundamental para que um texto seja coeso e coerente, né, para que tenha coerência. Em um texto sempre há um tema, elemento já conhecido do leitor, e aquilo que se diz sobre ele. Quando um mesmo tema é mantido ao longo de todo o texto, dizemos que ocorre a progressão com tema constante, tá? Isso aí ocorre, né, quando aquele tema ele se estende, quando ele é mantido. Virando aí a página 58, no texto abaixo, propositalmente, a ordem do segundo, terceiro e quarto parágrafo foi invertida. Né? Então, aqui tem o primeiro parágrafo, já está numerado. E aí, nós vamos colocar em ordem, tá? O primeiro e o quinto. E aí, nós vamos ver se o segundo é o segundo parágrafo mesmo, se o terceiro é o terceiro mesmo, se o quarto é o quarto mesmo. Então, nós vamos estar lendo para poder fazer aí a
a organização, tá, desses parágrafos. Então, o baleeiro X deixou o porto de Nantucket, nossa, quase quebrei a língua, na costa de Massachusetts, em 1819, para uma expedição de caça no Pacífico Sul, com 27 metros de comprimento e 238 toneladas. Era liderado pelo capitão George Pollard, 28 anos, e levava a bordo outros 20 marujos. E aí depois, né, eu já vou colocar, porque o meu livro eu já coloquei aqui na ordem, então eu já vou ler já qual que é o segundo parágrafo, para poder o vídeo também não ficar muito extenso, tá? Então, o primeiro parágrafo já vem escrito, o segundo parágrafo é aqui, ó. Em novembro de 1820, um ano após a partida, os marinheiros avistaram um grupo de baleias e já foram lançando seus arpões. Então, o segundo parágrafo é esse aqui. O parágrafo que começa em novembro de 1820. O terceiro parágrafo é: e não temia mesmo, subitamente, o cetáceo vingador que estava a 100 metros. Terceiro parágrafo. O quarto parágrafo: após o primeiro choque, o cachalote enfurecido se distanciou uns 600 metros e mirou a embarcação de novo. Então ficou aí 1, 4, 3, 2 e o 5 que já está. Então, repetindo: 1, 4, 3, 2 e 5, ok? A alteração da ordem original dos parágrafos comprometeu o sentido do texto. Se a ordem, né, não tiver coerência, claro que vai comprometer, né? Por isso que aqui, né, citou, né, a questão do texto seja coeso e coerente, tá? Então, sim, porque se o texto não tivesse, né, na sequência certa, claro que ia haver um comprometimento aí do sentido do texto. Organize os parágrafos indicando os espaços, a ordem coerente. Foi o que a gente fez, né? Nós fizemos aí a organização. Como você descobriu a ordem original dos parágrafos? Aí, no caso, teríamos que estar lendo, né? E de acordo com as datas, né? De acordo com o tempo, né? E a gente, no caso, iria estar colocando aí na ordem de acordo com essas citações, com essas informações, tá? Então, depois vocês leem com calma para poder vocês estarem entendendo aqui esse quadrinho aqui, tá bom? Na página 59, nós temos aí uma tirinha, tá? Essa tirinha aí do Garfield traz uma informação aí sobre ele. John está ouvindo uma gravação que eu mesmo fiz. O nome da faixa é Unhas no Quadro Negro. Então, né, ele aqui tá ouvindo e aí ele, né, pensa, né, e fala, né, que eu mesmo fiz, e o nome da faixa é Unhas no Quadro Negro. Que tema Garfield retoma de forma implícita de sua fala no primeiro quadrinho, né? Qual é o tema aí, né? Quando ele retoma aí, quando ele fala da gravação, né? Uma gravação. Então, a expressão aí é uma gravação. E esse aí é o tema. Que informação nova o Garfield apresenta sobre esse tema? Né? Que ele mesmo fez a gravação, tá? Ele afirma que ele mesmo fez a gravação. Que elemento visual da tirinha mostra o efeito da gravação de Garfield sobre John? Né? Qual é o efeito visual da tirinha, né? A expressão que ele usa aí, né? A expressão facial e corporal, né?
Ele muda, né, o rosto, o corpo também. Então é a expressão aí facial e corporal, né? Quando ele arrepia o cabelo, né? A gente está se referindo aí ao John, tá? É esse aí e isso ocorre por quê? Porque é o efeito do som, tá? Por isso que ele se transformou aí, né? Teve aí essa expressão facial corporal, se referindo aí ao som, tá? Que ele tá ouvindo aí. No primeiro quadrinho da tirinha, Garfield afirma que John está ouvindo uma gravação. Nesse contexto, John é o elemento já conhecido do leitor, e está ouvindo uma gravação é a informação nova, aquilo que se diz sobre o tema. No segundo quadrinho, por outro lado, ao resgatar de forma implícita o tema, uma gravação, é apresentada uma nova informação sobre o tema, que eu mesmo fiz. Tá? Então, primeiro ele dá o tema e depois ele fala, né, que a informação, né, ele dá a informação que foi ele mesmo que fez a gravação, tá? Então aí ele está só especificando aí a progressão linear para a gente entender aí essa tirinha. Então, grifem isso aí, ó. Quando em um texto, aquilo que se diz sobre o tema é um enunciado, passa a ser o próprio tema do enunciado seguinte. Ocorre então uma progressão linear. Então, isso aí foi para a gente entender aí, né, quando o tema de um enunciado passa a ser o próprio tema, tá? Do que ele falou aqui logo lá no início, ok? Então, pessoal, vou pedir que vocês façam a página 60 e a página 61, tá? Vocês vão ler esse texto aqui da página 60 para poder responder a página 61, e aí a gente vai estar finalizando o capítulo 3, tá? E também lá na página 53, que vocês vão estar respondendo de acordo com o livrinho aí do segundo bimestre, o livrinho paradidático, tá ok? Essas três páginas, 53, 60 e 61, vou pedir para vocês estarem me enviando e eu vou estar fazendo a correção na próxima semana, tá? Na próxima quarta-feira, tá ok? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Sinopse é um assunto, né, bem do nosso cotidiano, por isso que eu fui assim, dei uma acelerada, tá? E qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, pode me chamar, tá? Estarei à disposição. Beijo grande a todos, fique com Deus. Tchau.